Olá, estamos agora começando o segundo episódio do Pode Incluir, o primeiro videocast da Paraíba dedicado totalmente à inclusão social da pessoa com deficiência. O nosso Pode Incluir, ele tem o patrocínio do governo da Paraíba, da Lei Paulo Gustavo, do governo federal. Eu sou Luciene Gouveia, assistente social e mãe atípica, e estarei com vocês, com o João Guilherme, o nosso querido João Guilherme, apresentador também do podcast. Tudo bem, João? Boa noite, Luciene. Animado para o nosso segundo Animado episódio? Segundo episódio. Hoje tem muita coisa boa, né? Simbora. Simbora? Simbora pra frente. Simbora pra frente. João, antes de chamar os nossos convidados, bora fazer a nossa audiodescrição. Vamos. Bora? Bora. Respeito às pessoas cegas, combate à visão. E um dos objetivos do nosso projeto é possibilitar a acessibilidade, não é isso? É. Eu, Luciene, sou uma mulher negra de pele clara. Nesse momento estou com o cabelo na altura do ombro, uso um blazer. Me ajuda na cor aqui, João. Qual é essa cor aqui? É mostarda, é bege? Hein? Qual é essa cor aqui? Me ajuda, bora. É a cor marrom. É marrom? Pronto. Acho que é um marrom meio claro, né? É uma mostarda. Uso brincos prateados, anéis. Estou usando uma maquiagem levemente clara. E João? Bom, meu nome é João Guilherme. Eu tenho óculos preto. Tem o camisa preta de pode incluir também. Calça comprida. Cabelo lindo. Cabelo lindo. Eu sou galã de Autoestima novela. é tudo, né, João? E nesse clima, de fato, com muita autoestima, com uma satisfação enorme em estarmos aqui em todas as plataformas, para todo o país, para todo o mundo, no nosso primeiro videocast de inclusão, no nosso segundo episódio. Isso, segundo episódio. Hoje nós recebemos duas pessoas que são extremamente importantes para o nosso projeto, Isso. no processo de inclusão. Tem tio Zera, é o dono dos brinquedos. E Silvan, também é com o autista também, da Paraíba. Isso. Nós hoje estamos recebendo com muita alegria, com muita honra, uma imensa satisfação em ter o tio Gera e em ter o Gilvan conosco. Tio Gera é um engenheiro e ele tem muita história para contar para a gente. Gilvan é um jovem, chamo, né, Gilvan? Estamos na mesma faixa etária. Gilvan é um jovem adulto autista e que também tem muita coisa bacana para trazer para a gente. Então, a gente pede a todos vocês que nos acompanham via Instagram, Facebook, YouTube, todas as plataformas, que fiquem conosco na próxima 1 hora, que hoje nós teremos uma verdadeira aula sobre a diversidade dentro da acessibilidade. Vou chamar até de acessibilidades, com S no plural mesmo, não é isso, tio Gera? Boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite. Você não sabe a honra de estar aqui. E, ao mesmo tempo, já começa aprendendo. Então, já começa aprendendo pelo olhar do outro. Você pedir para a gente se apresentar, dizendo a roupa que a gente está vestindo, é o olhar de quem não consegue nos ver. Então, isso já me deixa sabendo que eu vou sair daqui com outro aprendizado na minha vida. Então, eu estou de camisa azul. Eu sou tio Gera, tenho um cabelo branco, igual a João, também sou lindo. E eu tenho a cor branca. E eu tenho uma loja de brinquedo. E eu trabalho com isso. E me tornei cadeirante. Então, eu me tornei PCD. Sim. Eu, aos 22 anos de idade, adquiri uma distrofia muscular. Sim. A honra é nossa recebê-lo aqui, né? E garantimos para todos que nos acompanham que o podcast de hoje, esse segundo episódio, ele é uma quebra de paradigma, né? Ele é realmente um olhar diferenciado para a inclusão. Gilvan, muito bem-vindo, boa noite, uma alegria, né, João Guilherme, ter o Gilvan conosco. Aqui hoje conosco. Boa noite, Gilvan. Boa noite, Luciano. Eu, como o Gera falou, agradecer pelo convite, é uma honra também poder participar do segundo episódio. E também quero me apresentar, né, visualmente. Sou negro de pele morena, com 1,74, estou vestindo um blazer preto, uma camisa por dentro cinza e uma calça jeans, e uso uma pulseira com cordão, né, que seria
um cordão, né, que eu transformei em pulseira, Sim. do símbolo do girassol, que são das deficiências ocultas, né? Então, basicamente isso. Então, meninos, né? Hoje eu estou agora com um número de 3 meninos, né? Então, aqui eu estou no meio de 3 meninos que entendem de futebol, de game, de fotografia. E assim, eu vou precisar muito da sua ajuda, viu, João Guilherme? Com esse seu desenrolado todo, né, João? Isso. João é o cara que aqui estava falando com a gente, né, tio Gera, Isso. sobre jogos. E ter o João conosco é parte primordial desse processo, né? Vou repetir o que a gente sempre fala, né, João? Nada de nós sem nós. Não dá para a gente falar de inclusão sem, de fato, ter quem vive na pele diariamente a necessidade da inclusão. E só quem vive certamente pode apontar os caminhos para que ela aconteça. A gente começa com o tio Gera. Tio Gera falou que adquiriu, não é isso? A sua necessidade específica, a sua deficiência aos 22 anos. Tio Gera, fala para a gente, apresenta para a gente como é que foi, né? Como é que é para você, na verdade, essa sua trajetória até os dias de hoje, né? Como você convive e tudo que pode ter ocorrido de transformação a partir da deficiência. É muito difícil, né, para um jovem em uma Sim. faculdade, de repente saber que o futuro vai mudar. Então, tipo assim, eu estava no meu curso de engenharia e de repente comecei a sentir iniciando o curso de engenharia, comecei a sentir uma dificuldade de locomoção. Comecei um pouquinho a mancar e de repente, aos poucos, fui precisando cada vez mais cansar mais. Então, como eu tinha começado uma faculdade e eu estava naquela de não fazer esporte, de como eu tinha passado para o segundo período, eu aproveitei um pouquinho, saía para beber, saía com meus amigos. Então, eu disse, isso é falta de exercício. Sim. Isso é falta de um cuidado físico. Isso é falta de uma boa alimentação. Aí foi quando eu me vi que eu não tinha uma proteína, Sim. que é a distrofia muscular. Então, foi um prêmio que eu digo que eu ganhei na Mega Sena ao contrário. Sim. É 1 em 1 milhão, minha doença. Então, você saber que você tem uma doença sem cura e saber que ainda mais como é difícil lidar com ela em plena, terminando um curso, que já é difícil para quem está se formando, e você terminar um curso e já de cara ganhar uma deficiência. Então, eu me escondi durante muito tempo, sem estudava, continuava trabalhando, mas nunca fui eu de verdade. Porque é como se fosse uma vergonha. A gente tem uma certa vergonha. A gente acha que aquela nossa amizade é um pouquinho de pena, que eles estão com a gente porque a gente é daquele jeito e eles não vão abandonar a gente. Alguns somem no meio do caminho. Alguns eu até agradeço ter sumido, né? A gente dá até graças a Deus. Mas a realidade é essa. Então, a gente vai se adaptando, vai entrando pessoas boas, vai entrar pessoas boas na nossa vida que a gente conhece e a gente vai se transformando. Sim. E de um tempo para cá eu me transformei e hoje eu sou tio Gera e sou cadeirante. Tio Gera, é impossível a gente ouvir você e não pensar, né, na imensidão que é se transformar, porque você não nasceu com uma condição genética, né? Você experimentou o lado de ser uma Isso. pessoa típica, né, que não precisou dessas adaptações, e aí você passou a viver um processo inverso, Isso. né? Você teve o acesso e praticamente em seguida o acesso lhe foi negado, né? Digamos que é assim, uma vez que a sociedade não está Com preparada certeza. para o que é fora do padrão, para o que é atípico. E como foi chegar a seu tio Gera, né? O rapaz, o tio. Eu assisti a uma matéria que falava sobre você e você falava, eu me transformei no tio, aquela pessoa que a criança Exatamente. gosta de ter perto, né? Você, na verdade, criou soluções inclusivas Isso. a partir de um outro olhar, Isso. né? Há quanto tempo o tio Gera nasceu? Tio Gera nasceu quando eu quebrei 3 empresas. Sim, Eu tive alguns negócios que já foi ajuda de família, que tipo assim, já que a engenharia para ele vai ser um pouquinho mais difícil, sim. vamos pensar em um negócio que a gente possa ajudar ele e ele com a capacidade dele, lógico, nunca esquecerão minha capacidade, nunca, senão também não teria feito isso, Sim, né? Uma empresa não é uma brincadeira. sim. Então, se eu não tivesse capacidade para aquilo, eles não confiavam em mim. Então, eu fui sócio, minha irmã, meu cunhado, abriu a empresa e eu comecei a trabalhar, mas com o tempo comecei a ter as dificuldades, que a doença
é progressiva, então eu vou Sim. piorando de acordo com o tempo. Sim, Então, tudo pra gente às vezes é mais caro. sim, Eu preciso de alguém para me ajudar, preciso de alguém para. Então, se torna um custo também alto para a empresa. sim, Então, é o olhar de um empresário com deficiência. O outro lado, a gente vê uma empresa que às vezes precisa contratar alguém, também é um aumento de custo. sim, Isso aí também tem que ser uma coisa que a gente não pode deixar de perceber. sim, É um custo para uma empresa, mas tem que se adaptar. sim. Né? É a realidade. Aí foi quando a gente quebrou 3 negócios e surgiu a loja de brinquedos. Surgiu uma coisa que minha irmã disse, vamos pensar em algo mais tranquilo. Foi quando surgiu a ideia da loja de brinquedo. E se viu para mim porque eu não comecei apenas com a loja de brinquedo que vende as coisas normais. Eu comecei a pegar aquela parte. Como eu não entendia nada de brinquedo, comecei a comprar brinquedo da minha época. Sim. Que foi o Forte Apache. Eu vou falar aqui que vocês não vão nem saber o que é, eu acho. Pega vareta, Conhece, Forte João? Pega Apache. vareta? Conhece, João? Forte Aham. Apache? Sei. Assim, tio Zé, esse vareta é do Harry Potter. O Harry Potter é menino. É? O Harry Potter foi menino. Todo dia o irmão dele foi expulso do colégio. A Tenta expulsou ele. O Harry Potter virou o bruxo. É isso? Isso, virou o bruxo, o Harry Potter. A gente não fala que esse menino é desenrolado, Desenrolado, né? viu? Desenroladíssimo. Né? Desenrolado. Sabia de Harry Potter, não, que você gostava, viu? Não sabia mesmo. Mais uma coisa que a gente aprendeu com o João Exatamente. aqui. Porque o João, ele transita por todos os espaços, né? A gente conversa, o João desenrola. É sobre isso, viu, João? Tio Gera, você fala sobre esse processo da loja, né? Hoje, eu estive em um evento onde você esteve conosco, inclusive de forma voluntária, né? Você tem essa pegada social, esse viés social, de entender que existe a necessidade de chegar onde as pessoas não chegam, Isso. né? E eu me lembro do encantamento das crianças e dos pais, tanto os com e os sem deficiência, os típicos e os atípicos, porque a ludicidade tem essa pegada de você acessar a arte, você acessar a cultura, você acessar a brincadeira, sendo quem você é, respeitando, né, a sua naturalidade. E eu achei essa pegada muito interessante no teu trabalho, porque você apoia escolas, né? Você não tem só a loja de brinquedos, você cria eventos inclusivos e você traz um olhar para a inclusão a partir do que você possibilita a comercialização do teu espaço. Então, isso é uma transformação, não deixa de ser, né? É uma transformação e muito forte, porque acaba sendo uma solução criativa, né? O que para muitos, é só um brinquedo. Exatamente. Não é. Eu me lembro de ter visto você jogando com um menino e no final o pai do menino foi jogar também e ele me pediu as fotos depois do evento. Ele disse: eu nunca vi o meu filho tão concentrado como eu vi ele naquele dia. Talvez porque ele não tenha tido tem acesso a um espaço inclusivo de fato, Inclusive, eu né? tenho até que citar aquele exemplo que eu nunca esqueci. Lá daquele dia, chegou uma mãe para mim que a criança dela, o filho dela estava um pouco afastado e ele estava só desenhando Sim. e pintando. Então, ele estava pintando no cantinho dele lá sentado. Eu disse, ele não quer vir brincar. Aí ela disse, ele é difícil de socializar, ele gosta de estar pintando ali sozinho. Aí eu, tá bom, eu posso tentar. Aí foi quando eu consegui uma aproximação com ele. Peguei um dos jogos nossos, que é o Double, que é para identificar uma imagem que tem uma figura e tem na outra. E ele veio e eu comecei a brincar com ele. Eu disse, o que é que você vê nessa carta que tem nessa? Aí ele foi dizendo. De repente, sem combinar nada, chegou outra criança e ficava olhando. Aí eu perguntei a ele, você deixa ele brincar com a gente? Ele disse, deixo. Depois eu juntei 4 crianças e saí. Ele ficou lá, continuou brincando. Sim. Ou seja, então a gente às vezes, por achar que ele não ia se adaptar ou socializar, a gente deixa de tentar. Sim. E de mostrar uma ferramenta nova. Será que ele não só tem aquela ferramenta de só pintar? Né? Sim. Então, às vezes, será que o recurso às vezes é tão pouco que ele só tem aquela ferramenta, Sim. que aquela instituição tem pouca verba e só tem aquilo? Então, quando ele conheceu outra coisa, ele abriu o olho para aquilo. Então, às vezes, o que é que eu usei minha engenharia nisso? Eu não parei no tempo por isso, porque eu não parei de ser engenheiro. Sim. Então, eu fui buscar nos brinquedos o que é que eu podia ajudar. Então, eu vi hoje que cada brinquedo ensina. Cada brinquedo ensina. E é uma aula, né? Então, a gente está ali aprendendo.
Isso chama-se oportunidade, né? Exatamente. Talvez é o que ele não tinha antes, né? E justamente por acharmos que sabemos, a gente deixa de fazer. Exatamente. Agora a gente conversa com o Gilvan, não é Isso. isso, João? Ô, João, antes da gente falar com o Gilvan, você quer apresentar a nossa caneca? A nossa caneca oficial? Posso sim. Bora? Posso. Bora apresentar a nossa caneca oficial do Pode Incluir. Bom, o meu também pode incluir com a parceria do Governo do Estado da Paraíba e do Governo Federal também. Exatamente, com incentivo da Lei Paulo Gustavo. E essa nossa caneca, na verdade, é um mimo, né, para os nossos convidados e para a gente. Não é isso? A gente desenvolveu com muito carinho. E o nome, inclusive, Pode Incluir, ele surgiu com essa vontade que vai muito de encontro com o que o tio Gério estava falando. Pode acontecer. Com certeza. A gente precisa tentar. Não dá para a gente dizer que ele só gosta daquilo, ele só conhecendo aquilo. Né? Como eu falar assim, olha, ele não gosta de Giló, mas ele nunca experimentou Giló. Pode até ser que ele experimente e não goste, mas ele precisa ter a oportunidade de saber o que é Giló. Não é isso, João? E agora, fique à vontade para você chamar o Gilvan. Vamos lá. Eu vou receber agora Silvan. Ele é autista. Ô, Silvan, boa noite. Boa noite. Você pode falar sobre que fica um gosto amarela da sua saqueta? É de autista, por favor. Eu uso o broche, né, com o símbolo do autismo, porque nós autistas temos deficiências ocultas, né? Ninguém consegue identificar quem é autista apenas olhando. Então, infelizmente, a sociedade ainda enxerga com características do autismo como se fosse o autismo. Ou seja, quando fala sobre autismo, já pensam nas comorbidades que o autista tem. E isso não é a característica principal de uma pessoa ser autista, né? E eu, em alinhamento com a comunidade autista, né, eu evito falar pessoa com autismo, porque a gente é autista. Então, o que a gente tem são transtornos ou atrasos do neurodesenvolvimento, e o que nós somos, né, é que somos neurodivergentes. Então, até fala assim, muitas vezes eu explico assim, que no DSM, né, no manual, tem lá, transtorno do espectro autista, né? Seria, infelizmente, o nome do transtorno é autismo. Infelizmente. Mas, até fala assim, que deveria trocar para transtornos no espectro do neurodivergente. Porque autismo não é uma coisa que se tem. Então, uma pessoa não autista não pode ter autismo. Então, logo, é o que a gente é. Então, a gente precisa quebrar essas barreiras na sociedade, por isso que eu não falo pessoa com autismo, né? Isso é uma questão pessoal minha, as pessoas ainda podem falar, mas eu tento levar essa educação para entenderem que nós não somos só apenas as nossas comorbidades ou o que a gente tem, né? A gente é além disso. Gilvan, João, tio Gera, nenhum de vocês foram convidados, né, por acaso, e a gente acredita que quem está nos acompanhando no Brasil e no mundo todo está percebendo, né, o objetivo do Pode Incluir. Nós não estamos em uma sociedade ainda inclusiva, né? Nós estamos buscando promover a inclusão. E para promover a inclusão, a gente precisa abordar, de fato, o que precisa acontecer. O tio Gera trouxe questões assim, que são, de fato, importantes, e a gente vive numa sociedade onde tudo é pautado pela mercantilização, pela comercialização, pela viabilização, pela manutenção, sustentabilidade de diversas formas, com um viés financeiro. E quando a gente não entende que a pessoa a gente diz que a pessoa tem, a gente vai sempre encontrar uma desculpa para tratar as comorbidades e não olhar para a pessoa. Porque quando a gente fala em autismo hoje, dificilmente a gente pensa na pessoa. A gente pensa nas características que levam ela a ser tida como autista.
pensar nas características não é o problema. De fato, a gente precisa olhar para as características. A questão é reduzir a pessoa apenas às características, né? Talvez o autismo hoje esteja para como esteve a T21, a síndrome de Down, há 20, 30 anos. Quando o João nasceu, no nosso primeiro episódio, né, João? Nós recebemos a mãe do João, Betânia Santiago, e Betânia mostrou um pouco da trajetória, das dificuldades, inclusive, de inserir João nas escolas. A mãe do João precisou procurar o Ministério Público para o João conseguir estar em uma escola. Porque as pessoas com T21, que inclusive a nomenclatura era outra, né? Ainda muito se usa da síndrome de Down, elas eram tidas todas como pessoas com deficiência mental. E a gente hoje não é deficiência intelectual, e algumas pesquisas já mostram que nem todos terão a deficiência intelectual, dependendo, né, do ambiente, de tudo que ela possa ter acesso. O João foi alfabetizado aos 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade. O que para muita gente, o João sempre se emociona. E, João, para mim, é muito bacana ter você com a gente, porque eu sou mãe de uma criança com síndrome de Down, com T21, que o João conhece, né, João? E o João, ele abriu caminhos para hoje o meu filho talvez já ter um pouquinho mais de possibilidade na sociedade. Não estamos no patamar ideal. Isso. Né? E talvez, Gilvan, a gente esteja caminhando na perspectiva de desmistificar e descaracterizar o que foi caracterizado erroneamente sobre o autismo. Sim. Né? Você foi assim escolhido para esse momento porque você está à frente do que hoje estão fomentando sobre o autismo. Né? Você é um autista adulto, autônomo, profissional, pai de família, tem seu filho, sua esposa, e isso não exclui a sua necessidade de adaptação. E é sobre isso que a gente gostaria que você, né, trouxesse um pouco à tona, até para a sociedade poder entender, né, a importância de conhecer características e necessidades ocultas, mas que essas características e necessidades ocultas, elas não limitam você de ter uma vida desde que você tenha a acessibilidade necessária. Exatamente. Eu sempre repito mais uma vez em todas as palestras de que a deficiência, segundo até a Organização Mundial da Saúde, né, ela é uma característica da sociedade, não do indivíduo. Então, a gente que... nós que somos autistas é um pouco difícil para a gente, porque enquanto existem deficiências físicas e outras que têm acessibilidade, né, a visual e tudo mais, quando eu falo assim, qual a acessibilidade que o autista pode ter? Ninguém consegue me responder essa pergunta. Se eu por exemplo, eu sou membro da OAB, né, da Comissão dos Direitos Autistas, tanto daqui de Campinas como da Paraíba, e sempre eu pergunto nos eventos assim, a gente está falando sobre inclusão na sociedade, mas qual é a inclusão então para o autista? Porque para o deficiente visual tem, para o cadeirante tem, sabe quais são as coisas que deve fazer, por mais que ainda a sociedade não esteja preparada, não coloca de fato, né, nos locais que a gente precisa. Mas quando eu digo qual a acessibilidade que se faz para o autista, ninguém sabe me responder. Porque justamente, infelizmente, nós é que temos que dizer. Não deveria ser assim. Né? Pro autista é mais difícil ainda, porque as características para ser autista é uma dificuldade na comunicação, uma dificuldade de socialização. Isso está dentro dos critérios, né? E eu ter que sair da minha condição para poder falar em sociedade, para poder até mesmo participar aqui do podcast, estou meio que passando por cima das minhas deficiências e necessidades. O que não é fácil. Para muitos, acha que é uma superação, acha que é isso mesmo, a gente tem que passar por isso, mas na verdade não. Por exemplo, eu ainda estou me comportando como a minha característica. Eu estou aqui me segurando para ter uma imagem de uma pessoa mais neurotípica possível. Por quê? As minhas características foi assim durante a vida inteira. Eu lutei para não parecer quem eu sou. Porque eu era visto como estranho, eu era visto como... Por isso que eu era segregado, isolado, né? E não era eu que queria me isolar da sociedade, né? Além da dificuldade natural, né, da gente ter de socialização,
Mas eu sempre vi que a sociedade também não compactua comigo, com a minha existência. Sim. Então, tem essa questão, né? Nós autistas, por exemplo, enxergamos quem não é autista como estranho. Enquanto os não autistas veem a gente como estranho. Então, e aí? Como é que fica? Porque não é, se fosse assim, uma coisa padrão, os próprios autistas também saberiam e achariam que era estranho. Mas não, na verdade a gente vê o neurotípico como estranho. Então é complicado, porque a gente se autoadvoga, a gente tem que ler artigos científicos para poder traduzir o que a gente sabe? É difícil, sabe? Mas principalmente por ser uma característica, uma condição genética que tem deficiências e comorbidades que são ocultas para a sociedade. E aí fica difícil até mesmo quem não é autista aceitar e entender. Sim. Porque quando é uma coisa visual, a pessoa tem uma deficiência ali visível, como o tio Gera falou, né? Tem muita gente que realmente quer ajudar, ou tem pessoas que veem como coitadinho, né? Mas pra gente que tem as ocultas ainda é mais difícil. Sim. Porque fica como se fosse uma filosofia. É Sim. você acreditar no que eu tô falando. E se a gente não dá um laudo, der uma carteirada de laudo, as pessoas não vão acreditar. E mesmo... é aquilo que você fala. Se eu não ver uma comorbidade em você, eu não consigo perceber se é ou não. Então, Pois é. até aquele preconceito de dizer, será que ele tá falando a verdade? Então, e ainda é mais difícil porque é uma condição do meu cérebro. Sim. Não é porque as sinapses do meu cérebro funcionam erradamente. Não, ela funciona de outra forma. Uma condição, não é? Exatamente. É uma condição diferente, Sim. mas que não é Existência. errada, sabe? Isso. Então, até aqui era visto o autismo como, até hoje ainda é visto como uma coisa errada a ser consertada, né? Tanto como o Luciano falou, né? A gente tá ainda, infelizmente, como era lá atrás para o T21. Então, como até um exemplo que eu posso dar, no autismo ainda você quando vai falar com as pessoas ainda falam, ele é leve, é moderado, é severo. Esse termo nem existe nos manuais, né? É um termo popular. Então, esse termo era usado para caracterizar pessoas com deficiência intelectual. Ou seja, era pelo nível de deficiência intelectual que o autista teria. Mas nem é um critério para ser autista isso. Então, como não está no manual, como é um dito popular, então tem que ser quebrado isso, né? Nós somos pessoas neurodivergentes com níveis de suportes diferentes. Apenas isso. Eu lembro, ouvindo vocês dois, não tem como a gente não passear por algumas memórias, por alguns espaços que a gente frequenta. E, principalmente, eu lembro de uma frase da mãe de João Guilherme, da sua mãe, João, que um dia ela disse numa entrevista, em um evento público que a gente organizava, e ela disse, mas essa questão acontece toda só porque a gente é minoria. Talvez se a gente fosse a maioria, né, nós que acharíamos vocês estranhos. Exatamente. Porque em um dado momento da sociedade, em algum tempo, a sociedade foi organizada. E ela foi organizada pensando só em um padrão de gente. Ela desconsiderou qualquer pessoa. Se a gente pegar a própria história da evolução das pessoas com deficiência, lá na Idade Antiga, na Grécia, eram jogadas nos rios para morrer. Depois de algum tempo, elas ficavam trancafiadas dentro de casa. Há alguns anos, na década de 60, as instituições especializadas, onde elas ficavam com um conjunto de pessoas iguais, entre aspas, né? Porque ninguém é igual. E de pouquíssimo tempo para cá é que a gente está falando de inclusão de fato. E com essa inclusão de fato, é a gente aprender com quem vive. Porque por mais que a gente estude, por mais que a gente se especialize, eu não tenho condições, por mais que eu tente aprender, de saber o que o tio Gera passa com a sua necessidade específica na condição de cadeirante. A gente falava antes de entrar aqui, o tio Gera ele também frequenta muito restaurante, shows, sabe, João? O João é o rapaz dos shows, sabe? Não sei se o tio Gera vai na mesma vibe, se gosta do teu forró, mas assim, que o tio Gera, ele frequenta e você me falava nos bastidores, tio Gera, o seguinte, que você precisa ligar para os lugares antes, né? Para poder... Exatamente. Existe uma coisa aí que eu precisei ser tio Gera para poder ser ouvido. Sim. E a sorte é que eu tive essa oportunidade. Sim. Imagine se eu não tivesse tido a oportunidade de ter estudado, de ter me formado, de ter aberto minha empresa para eu ser ouvido. Sim. Eu não seria voz. Eu iria estar como várias pessoas hoje sofrem e às vezes não saem de casa. Eu liguei para um restaurante recém-inaugurado aqui em Campina Grande
e perguntei como é que eu tenho que ligar antes. A gente tem que ligar para não passar vergonha, para ver se dá para ir, até mesmo para eu me sentir à vontade. Porque às vezes eles dizem, não, a gente lhe leva para o banheiro, a gente lhe leva, a gente lhe sobe essa escada. Não é isso que eu queria. Sim. Eu não quero isso para mim. Sim. Eu não quero incomodar. Primeiro que não é nem o dono que vai, ele vai mandar um garçom fazer isso. Né? Então, às vezes ele vai arranjar um... Eu já fui em vários restaurantes Campina, que às vezes eles me levam lá fora para eu poder fazer xixi. Tio Gera, essa informação, né, é pesada e ainda existe, né, pelo 2000 e 2004, mas ela nos mostra, na verdade, que a maior limitação ela está na sociedade, nas barreiras. Né? São as barreiras que não são excluídas que fazem com que a gente tenha as comorbidades, digamos que, potencializadas. Porque você fala da sua trajetória, eu estou aqui ao lado do João, que foi candidato a vereador, é influencer. Aí ele já se animou aqui, já tem um sorriso de orelha a orelha. Modelo. Né? Modelo. E assim, até o final da temporada a gente vai descobrir, viu, mais umas outras aptidões aí, porque o João é o cara que sabe de tudo um pouco. Mas tem uma questão muito forte, oportunidade. Né? O João é um jovem que a família tem histórias muito semelhantes com a de vocês, porque se uniram em prol da oportunidade, cada um dentro das suas dificuldades. E aí vem aquele papo de superação. Né? Até mudei o tom de voz, porque as pessoas falam, né, a superação. Existem dois tipos de superação. Tem a própria superação de fato, né, que é a gente ir se adaptando a uma sociedade que não é adaptada para a gente. Então não deixa de ser uma superação. Mas quando eu falo nesse tom, eu falo mais sobre aquela questão de dizer que eu tenho que me superar o tempo todo. Eu só tenho porque a sociedade não é adaptada. Né? Que cobra eu só também, tenho né? por conta disso. E porque parece que assim, é uma cobrança contínua. Por exemplo, meu filho está com 6 anos, eu vou pedir para vocês uma licença só para eu fazer esse parágrafo, né, sobre a vida do Francisco. Francisco veio falar de forma que todo mundo compreendesse melhor por volta dos 3 anos. E aí, quando ele começou a falar mais frases soltas, sabe? Mãe, banheiro, aquela coisa ainda não tão conectada. Ao invés das pessoas em volta, nossa, Francisco, né, tá de fato se desenvolvendo, tá conseguindo se comunicar, porque falar não é o único canal de comunicação. Exato. As pessoas começaram a cobrar, mas não fala claro não, é? Não fala uma frase diferente não, só fala isso, porque é uma sociedade de cobrança, nunca está satisfeita com quem somos. E tem aquelas frases românticas, né, onde há o amor, não há diferença. Como assim? Eu estou aqui no meio de 3 meninos, cada um diferente do outro, cada um com necessidades, potencialidades, visões diferentes, experiências diferentes. E como é que eu não posso amar a diferença? Né? Se fosse para ter todo mundo igual, estaria só eu aqui. Eu sou João, eu sou Tio Gera, né? Eu sou Gilvan. Não somos iguais e quem criou isso, né, provocou uma confusão social que até hoje as pessoas engravidam, passam a gestação inteira sonhando com um filho típico que vai trazer o melhor diploma, né, que vai ser o capa de revista, que vai conquistar talvez os sonhos que a família não conquistou. E aí a gente vai criando só expectativa e não vive a pessoa que está ao nosso lado. Se Betânia não tivesse vivido o filho que ela recebeu, será que João estaria aqui tão feliz em falar em suas aptidões? Estaria tão emocionado em falar do amor que ele tem pelos irmãos, pela irmã, perdão, né, João? A irmã. Como é o nome da sua irmã? Me perdoe. A Maiara. E os seus sobrinhos? Pedro Manuel e Manuela também. Pedro e Manuela, eles são descolados assim. Eles gostam de forró igual tu. Pedro só joga softball. É? Só futebol? Softball. Só futebol. Ele, assim, em termos de Paraíba, ele é o quê? 13, Campinense? Bom, eu sou gremista, eu sou Grêmio, lá do Sul, e aqui em Campina é atual campeão invicto. É o Campinense Clube. Tchau vocês, boa noite. Tchau vocês, Tô Tio saindo Zera também. Não, Agora sou Tio Zera, 13 minha anos, mão sou aqui, 13 anos. 13 anos, então não tô Vamos embora, sozinha, tchau não tô vocês, boa noite. sozinha. Não, vamos embora. Não tô sozinha, não tô sozinha porque João é campinense, né? Então, Esse é o Campinense. E gente, falar de inclusão não é falar de uma vertente só, né? Porque nós não somos uma necessidade só. Nós não somos uma potencialidade só. E eu passo agora para você, Gilvan, pedindo para você falar um pouco para a gente como é você ter crescido, né? Uma criança, não sei se você teve laudo na época, né? E eu estive em um evento que você, inclusive, abrilhantou,
com toda essa verdade, de demonstrar quem você é. E você falou da sua mãe, da relação que a sua mãe teve. Tem muitas mães, com certeza, nos acompanhando. E eu tenho absoluta certeza que o teu olhar para o respeito a quem o filho é, como ele é, pode mudar famílias. Sim. Sabe? Pode fortalecer a vida de muitas mães. Eu me lembro do fervor que as mães ficaram fazendo perguntas para você. Porque para a mãe que está com a criança, tio Gera, pequenininha lá, de 2, 3 anos, descobrindo um diagnóstico, batendo de porta em porta, ouvindo muitas informações que a gente precisa filtrar. Né? Nós estivemos com Tâmara no episódio anterior, falando em pleno 2023, 2024, tem negativa de escola. E quando a mãe encontra um autista adulto, que tem profissão, que casou, ela olha e diz, poxa, é possível. É possível. Então, assim, hoje ter você conosco aqui é um caminho também para fortalecer as mães atípicas que receberam o diagnóstico, que estão recebendo o diagnóstico, que estão na dúvida e que estão em busca de um caminho. Então, Sim. nada melhor do que essas mães ouvirem possibilidades de caminho de quem já atravessou o caminho. Sim, com certeza. Sabe? Não é a questão de ser um grande especialista na área. Respeitamos e muitos especialistas, né? Os nossos episódios trarão especialistas, mas nós iniciamos esse podcast, pode incluir com pessoas que vivem a realidade do que é CPCD, do que é ter deficiência, porque é a maior validação. Todos os especialistas, eles são necessários, eles agregam, né? Eles guiam, fazem caminhos, mas o caminho ele é percorrido por quem vive a realidade. E é por isso que vocês estão conosco aqui. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho agora para as mães, Sim. para os pais, para as famílias atípicas, né? O que elas podem fazer pelos seus filhos? Como fortalecer seus filhos? Pois é. Eu até vou fazer eventos em outras cidades para grupos de mães a mando das prefeituras. E até agradeço às prefeituras que estão fazendo isso, porque sempre chamam os especialistas, o médico, mas ele sempre vai falar ali pelo viés médico, né? Na clínico, né? Clínico, e não de vivência, né? Por que a minha história é tão forte? Porque eu tive o lado tardio, né? Depois do lado do meu filho. E muita gente pergunta assim, então você se tornou autista? Não, eu sempre digo, eu sou autista desde 86, quando eu nasci. Então, a minha mãe ela é uma peça fundamental na minha história. Tanto que eu estava lá na Câmara Municipal, daqui de Campina Grande, e antes da minha fala, uma mãe falou assim, eu estou vivendo luto do autismo, eu não queria que meu filho tivesse essa condição, que ele fosse autista, e nenhuma mãe queria, né? E eu não quero, se pudesse reverter, se tivesse uma cura, se tivesse alguma coisa, eu daria para o meu filho. E aí logo foi a minha fala depois. E eu disse assim, eu tenho orgulho de ser autista. Porque quem sou eu? Não tenho como não ter orgulho de mim, né? E como alguém pode ter um luto se a pessoa está viva? Que filho ideal é esse? Que a gente não sabe o futuro, mesmo se fosse um neurotípico sem nenhuma comorbidade. A gente não sabe o futuro dele. Né? Posso tornar uma pessoa com a maior educação do mundo que possa ter em casa, ele ainda pode se corromper com a sociedade, né? Eticamente. E a minha condição foi muito forte em relação à família, principalmente a minha mãe, porque eu tenho mais 3 irmãos, né? Então, uma família de 4 homens em casa, com o pai e a mãe, né? Só que a minha mãe, lá atrás, é quem viu de uma forma diferente, né? Mas diferente com respeito. Ela não queria me corrigir de jeito nenhum, ela não achava eu estranho, achava só assim, é o meu jeito, né? E ela não entendia nada sobre autismo, nunca passava na cabeça dela sobre isso, né? Até porque há 30 anos, mais de 30 anos atrás não era tão falado assim popularmente na sociedade, né? Os autistas eram segregados a manicômios, né? Então, ela teve um papel fundamental, porque eu tenho o pacote inteiro, aquele pacote do autismo, que é a criança que anda na ponta do pé, lá na infância, né? Que teve atraso de fala, então eu só falei a partir dos 4, 5 anos, que não se socializa, que brinca de forma diferente os brinquedos, então
E entre outras coisas, né? Não olha nos olhos, né? Isolada, não brincava com os irmãos, aquela coisa toda. E a minha mãe, ela não quis me corrigir. Ela viu assim, não, ele é assim, eu vou respeitar ele como é. O exemplo é a minha seletividade alimentar. A família inteira come de tudo. E eu não. Eu sou muito restrito. Questões de textura, questões de cheiro e tudo mais. E aí, ela respeitou. Ela fez o quê? Ela foi tentando cada alimento. Então, se eu não vomitasse, estava tudo certo. ela entendeu dessa forma, né? E hoje a gente entende que é uma restrição alimentar. E como o Tigera falou, né? Dos locais para adaptação, né? Hoje tem uma pizzaria na cidade que faz a pizza específica para mim. Porque se eu for comer, eu não como pizza, né? Da forma que ela é. Então, Ela já se adaptou, né? a empresa se adaptou. Mas quando eu falo com outras pizzarias, elas falam, não, a gente não pode fazer uma pizza específica. E aí eu fico pensando, eu não quero mudar o seu cardápio, eu só quero poder comer o que vocês oferecem. Então, por que não fazer uma pizza adaptada, né? Com o que o autista precisa, né? Se por exemplo, tem autistas que amam coisas molhadas. E eu e meu filho, por exemplo, a gente só gosta de coisas secas. Sim. Então, molho em comida, jamais. Carne cozida, jamais. Então, por que eu tenho que comer à força isso se o meu cérebro rejeita e isso é uma condição do meu cérebro, né? Então, a minha mãe ela fez isso, né? Ela foi respeitando todas as minhas características, né? E quando eu fui levar o laudo para minha mãe, do meu filho, né? Eu não tinha saído do meu ainda. E aí eu falei, mãe, o meu filho é autista, ele tem essa seletividade, ele é assim, não olha nos olhos, é isolado, ainda não fala. E aí ela disse, é igualzinho a você. O seu filho é igualzinho a você. É igual, não muda nada. Era assim quando você era pequeno. E quando saiu meu laudo, ela tinha falecido do Covid. E eu não pude dizer a ela que também sou autista. Mas no fundo ela sabia, porque afinal ela tratou com respeito quem eu sou, né? E aí até quem estava presidindo a Câmara no dia que eu fiz uma palestra lá, ele falou, olha, a sua mãe foi a melhor terapia que um autista poderia ter. De nenhuma clínica que você poderia passar, ela foi a melhor terapia. Porque ela respeitou, ela condicionou a forma que você é, sem condicionar a um... Estereotipia. A um jeito neurotípico de ser. Sim. Ou seja, ela não me comparava com meus Ela irmãos. não te obrigou a deixar de ser quem você é. Exato. Mas isso é muito difícil de acontecer nas mães. Porque elas querem ainda que o filho se torne um neurotípico. O autista, né? E a gente não vai deixar de ser autista. Por mais que a gente aprenda a se comportar como um neurotípico, mas a gente continua sendo autista. E, detalhe, se comportar como neurotípico, pra gente, não é bom. É uma violência, né? É uma violência. É uma palavra pesada, mas é uma violência. É uma violência. Então, não é bom. As mães podem achar... Sim. Sim, porque traz uma angústia. E principalmente uma crise de identidade. Então, assim, para as mães, né? Respeitem seus filhos como ele é. Não tentem fazer comparações com o fulaninho, com o filho da vizinha, com o priminho, porque afinal todos nós somos diferentes. Se a gente dentro do espectro já é diferente um do outro, imagina com um não autista para comparar. Então não dá para fazer essa comparação. Então a minha dica que eu digo para todas as mães é o exemplo que eu tive da minha vida com a minha mãe, né? Se você me enxerga como o Luciano falou, um potencial para meu filho autista desenvolver, porque eu, né, não tinha desenvolvimento e não tinha terapia naquela época, não tinha nada disso. Foi o respeito a quem eu sou que fez eu me desenvolver. Gilvan, em um momento eu escutei você falando sobre controle remoto. Estou olhando para o tio Gera, os jogos, e Gilvan falou em um evento que nós estivemos, né, Gilvan, que Gilvan mexia muito com controle remoto. E aí, o que é que geralmente os pais fazem quando veem as crianças brincando de uma forma não dentro do padrão? Né? O meu filho, por exemplo, que é atípico, logo nos primeiros anos de vida, ele pegava alguns objetos que para as outras pessoas não tinham sentido nenhum, mas eu via que para ele tinha. E ao invés de ficar, não brinca com isso, eu sentava e brincava junto com ele. Sentava e brincava junto com ele. Eu acho que
ele tem umas características que lembra João, a questão do microfone, de gostar de brincar, de se expressar, mas tem características que as pessoas da minha família olhavam e diziam, mas ele vai crescer assim? E eu pensava, qual o problema? Quando você fala da sua mãe sobre a alimentação, por exemplo, não existe um alimento só. Então, se você não gosta, se você não consegue, se o teu cérebro não consegue conceber aquilo, qual a dificuldade? Hoje a gente tem uma infinitude de alimentos, Sim. de substituir. Né? Se a gente tem hoje um espaço onde tem tanta coisa que a gente possa consumir, por que eu vou obrigar a criança para satisfazer a minha vontade? Exato. Para corresponder a uma necessidade social? Social, exatamente. E aí, quando o tio Gera falou da questão de gerar a questão da identidade, né? De gerar confusão na identidade. A gente escuta famílias falar para a gente que em escolas, né, em escolas, principalmente na rede privada, eles querem obrigar as crianças a ingerirem determinados alimentos que elas não conseguem ingerir. E aí sabe o que acontece neurologicamente falando? A criança gasta muita energia em tentar atender aquela necessidade do adulto. Porque a criança ela quer corresponder à expectativa do adulto. Sim. Né? Então ela começa a tentar gastar, ela começa, na verdade, a gastar a energia dela para atender o adulto. E aí ela tira a energia do aprendizado, ela tira o foco, né, do prazer em estar ali, por ser quem ela é, e ela está ali para servir. Sim. E isso é muito forte, isso é muito sério, né? E as crianças crescem com isso e chegam à idade adulta sem saber quem são. Até parafraseando o que você está falando, né? Enquanto para outras deficiências vem aquela palavra de superação, que você não pode se firmar a isso, que você tem que ser mais do que isso. Para nós autistas é mais difícil porque a gente tem que corresponder à expectativa do outro. Sim. Então a gente tem que viver... como se ele estivesse cobrando de você para você amanhã ser diferente. Sim, é tipo assim, todos os dias. Enquanto o neurotipo só tem uma obrigação, ser quem ele é, para nós tem duas obrigações. Lutar para sermos como somos, mas se comportar como eles querem. E isso é muito difícil pra gente. Gera muito problema psicológico, muito depressão, sabe, ansiedade. Com certeza. Porque a gente camufla quem a gente é. E é uma pressão diária, né? Diária. Constantemente. Diária. A educação que eu estou fazendo pro meu filho é de uma liberdade dele ser quem ele é. Então, um exemplo que você falou, né? De brincar de uma forma diferente. Sim. Um dos critérios que muitos médicos fazem para poder ter um diagnóstico lá no início para o autista é se ele brinca com o carrinho ao contrário, né? Sim. Mexe nas rodinhas de forma contrária e não convencional. E aí muitos pais, médicos, pensam assim, não, a gente vai ensinar ele que o carrinho tem que ser assim, com as rodas para baixo. Só que para nós autistas, a gente não está brincando de forma errada. A gente está conhecendo aquele objeto. Que uma roda gira, sabe? Porque se a roda estiver para baixo é mais difícil, o carro está parado. Se a gente gira ao contrário e move a roda, Sim. a gente vê o funcionamento de outros ângulos. Então a gente está até podando, castrando uma pessoa, um futuro engenheiro, porque vendo por outras perspectivas aquele objeto que a gente aprende mais. E não só de um jeito padrão, né? E é isso que a gente vê de formas diferentes. Então precisa ter esse... Quase um olhar de engenharia para Sim. mecanismo, né? Reconstruir a sociedade de uma forma sob o seu olhar de mundo, né? Luciene, foi isso que me despertou tanto amor pelos jogos. Sim. Então, eu saí de um brinquedo para uma parte educacional. Então, foi onde eu vi que quando se fala em acessibilidade, eu vejo que hoje eu tenho um instrumento, uma ferramenta muito importante nessa ajuda. Sim. Que é o jogo de tabuleiro. Sim. A gente vem de uma educação aí muito falha, a gente vem de uma educação tradicional, que o aluno bom é aquele que tira nota 10 em português, 10 em matemática, vamos supor, se ele vai ser médico, às vezes não gosta um pouquinho de história, mas aí vai fazer direito. Então, eu fui muito condenado disso na época de colégio, e todo mundo foi, e a gente, às vezes, eu digo o seguinte, eu aprendi a viver na faculdade, que já tem aquele nome, universidade. Sim. É onde a gente vira aquele que chama conhecido aqui pra gente, é o macaco velho, desenrolado, né? Então a gente começa a ter habilidade e ver que não foi na sala de aula que a gente aprendeu muita coisa. Essa parte social que eu tenho, essa parte que o jogo me trouxe, hoje a gente vê uma mudança de educação. Eu estou muito satisfeito hoje com relação a isso, porque existe um negócio hoje chamado na educação metodologia ativa.
que a gente inverte o papel. Então, eu tenho um prazer de, quando eu me sento com 4 crianças, mostrar ao pai a habilidade que aquela pessoa tem que o colégio não mostrou. Que às vezes ele diz, meu filho às vezes não é inteligente. Meu filho não é uma pessoa que vai ser bom nisso. Aí eu pego um jogo que ele se senta ali e ele faz algo, uma habilidade ali, uma competência que só o jogo mostra aquilo. Não é uma prova de história que vai trazer aquilo, né? Então eu posso jogar com o João e descobrir uma habilidade nele que só ele tem, né? Então eu posso jogar com o Gilvan e ver uma habilidade nele que é dele. Então que o colégio e a prova não vai refletir. Sim. Então essa educação nova que está chegando com essa metodologia ativa, conhecimento a gente já tem demais. A gente está cheio de podcast, a gente está cheio de YouTube, tem mais exatamente. Então, mas se a gente não filtrar o que realmente seja bom para a gente, vai ser só mais uma informação. Exatamente. E até porque uma frase que eu sempre falo também é que a sociedade e os pais, ou os médicos, a sociedade em geral mesmo, o senso comum, foca mais nas nossas dificuldades, nas deficiências, do que nas nossas eficiências. Exatamente. Então, Exato. a gente tem outras questões além das nossas deficiências. Então, por que não enxergar também por esse outro prisma, né? Em vez de só olhar por um caminho mais tradicional, natural. Eu vou dar um exemplo, eu sou retilíneo. engenheiro civil, eu nunca me adequei à minha profissão. Nunca nenhuma empresa disse assim, venha fazer projeto, já que você não consegue subir um edifício, já que você não consegue... Eu sou engenheiro civil, eu fui para o mestrado, porque eu já estava com medo como é que eu ia trabalhar. Sim. Porque eu trabalhava numa construtora, o estagiário, e eu fui trabalhar, eu disse, eu não vou ter como me adaptar. E hoje eu ainda vejo que a gente vê, pode olhar o Cine, pode olhar qualquer cargo de emprego, não tem nada para deficiente que diga, tu é engenheiro, tu consegue fazer um projeto? Não. Eu vou concorrer à vaga, infelizmente, não desmerecendo, mas vagas que às vezes o que eu estudei, eu não posso botar em prática. O que justamente. Gilvan estudou, ele não consegue colocar em prática. É o né? nivelamento social que, exatamente. infelizmente, o capacitismo, né, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência, nos possibilita. Né? Nos possibilita de uma maneira ainda errada. E esse tema, né, ele com certeza dá muito pano para manga. Né? Nós ficaríamos aqui mais 2, 3 horas falando sobre. Nós estamos nos encaminhando, né, para os instantes finais, com muita alegria mesmo, no sentido de poder falar tão abertamente, sabe? Poder falar para o mundo todo, né, através das mídias digitais, das redes sociais, um pouco do que a gente vive, não tirando as nossas potencialidades, muito pelo contrário, mas mostrando, sim, que há necessidade de adaptação, e adaptações no plural mesmo, são muitas, né? Mas isso não significa dizer que não temos condições e não temos o direito que todos os dias vem sendo nos negado, né? Que é o direito a desfrutar da sociedade. Uma vez que a gente existe nesse plano, nesse espaço, nesse mundo, nós temos direito a tudo que ele nos possibilita. João, mais uma vez, né, juntos aqui no nosso segundo podcast, estamos aqui unidos e juntos. Ele, quando a gente fala dos games, quando a gente fala dos shows, né? Sorriso de orelha a orelha. Gostaria de saber se você tem alguma mensagem para os nossos convidados, para a gente terminar, né, o nosso podcast. Em seguida, a gente passa para os convidados finalizarem. Eu vou fazer a pergunta para teu Gera mesmo. Gera. É assim, vamos lá. O RPG, esse jogo foi criado lá nos Estados Unidos. Todo dia a última praga que chegou o navio fantasma foi o vampiros. Os vampiros chegaram lá na época, lá Los Angeles, interior dos Estados Unidos. Então, o caçador é o maior famoso do Brasil, chamado Vanellope. Vanellope é o maior caçador de monstros, caçador de vampiros. Ele reuniu mago, tem a feiticeira, a feiticeira foi arrebentada, foi sequestrada pelo
foi pelo vampiro chamado Drácula, na época, lá nos Estados Unidos. Drácula mordeu a várias vítimas do jogo. Eu quero para todos os telespectadores que estão ouvindo a gente hoje, para esse tio Zera, para falar sobre o assunto do RPG para o pessoal de casa, para aprender a jogar. João, não tem mais nada para falar, você falou tudo. Contou toda a história. Eu não disse que se a gente ficar com o João, a gente vai descobrir outras e outras coisas. Exatamente. E tu se aprofunda, né? Tem a Liga da Justiça também. Tem Wolverine. Tem o Scooby. Tem o Leia dos Olhos. Tem o Wolverine. Tem o tem assim também. Tem, vamos lá ver. Eu posso te pedir uma coisa? Posso? Fala. Nós temos mais 10 episódios. Vamos destrinchar toda a Liga da Justiça, porque da Liga da Justiça, ó, tá aqui quem gosta, viu? Aí a gente deixa para os próximos. Pode ser? Próxima terça-feira tem mais episódios. Isso mesmo. Aí eu quero dar boa noite pra Gisela. Boa noite a você. Dorme com os anjos. Amém. E você manda bem. Boa noite. Boa noite. Eu sei que essa também eu vou tirar essa roupa. Vai ser minha pijama. Muito Vou tirar bem. minha cama. Vou assistir Gisela, que começou. Foi Big Brother. E eu vou assistir. Meninos, Silgera, Gilvan, mais uma vez, muito obrigada pela participação no Pode Incluir, nosso primeiro podcast sobre inclusão no estado da Paraíba. Né? A gente finaliza realmente, de fato, dizendo que vocês não estiveram conosco por acaso. Né? Nós acreditamos, de fato, que a inclusão ela se faz com pessoas que respeitam a diversidade, que vivem a realidade e que pensam no bem comum. Né? Então, esse projeto ele tem essa característica. É com vocês. Pode falar primeiro. Queria agradecer, né, pela oportunidade. Eu acho que foi a primeira vez que eu participei de um podcast onde eu pude ser sincero de verdade. E pude ser eu. Eu gosto muito de dizer que se a gente mentir pra gente, a gente não está pronto para nada. Né? Então, hoje eu me tive um pouquinho no lugar de Gilvan e ver que ele teve que mentir ou ser outra pessoa, às vezes, a vida toda, para hoje mostrar quem é, né? Então, às vezes, é uma adaptação que nem a gente sobe. Então, falar em superação, eu não digo que é você, nem seus filhos. Falar que superação foi a mãe dele que insistiu. Né? Foi a mãe dele que foi mais do que um médico, foi mais do que uma pesquisadora. Então, isso é superação. Porque, às vezes, sem estudo, às vezes, vai atrás e diz, não, tem isso, consegue visualizar alguma coisa que ali é um melhor, é um processo. Então, minha família ter me aceitado do jeito que eu sou, meus amigos me aceitaram, isso é superação. Eu queria dizer que e ajudar o próximo, eu queria muito ajudar aquela pessoa que estaciona numa vaga de um cadeirante. Aquela pessoa tem um problema. Sim. Com certeza, o problema está naquela pessoa. Aquele político que pega uma verba que vem para isso e usa. Aquele cadeirante que às vezes se beneficia primeiro para depois pensar no outro. Né? Aquela pessoa aquele cadeirante que às vezes se torna político, aquele autista que se torna político, aquele para pensar primeiro nele e depois nos outros. Então, onde ele esquece de cara a coletividade. Então, se a gente não pensar na coletividade, a gente não vai atrás. Então, não adianta eu querer ir para um show. Eu já fui para um show onde algumas pessoas, por me conhecer, digam, venha para aqui para frente que você tem sua área aqui. Eu disse, aqueles 3 cadeirantes que estão ali atrás. Não, mas você vai ver o show todo. E eles? Como é que fica? Eu não quero entrar por entrar. Eu quero entrar e sair como todo mundo entrou. Então, quando às vezes falam que eu estou fazendo mimimi, que eu estou usando a rede social, lógico que eu tenho que usar a rede social. Se eu só tenho ela, eu vou usar quem? Procurar, às vezes, órgãos que não faz nada, que a gente sabe que é uma hipocrisia, que é política, né? Então, agradecer essa oportunidade de verdade. E o prazer que eu tive de conhecer vocês hoje. Já conheci a Luciene, já desfilei com o João aí, né? E agora sabe que ele gosta de RPG, é jogar com ele.
E Gilvan, uma figura também. Vou fazer negócio com ele aqui também, que eu soube que ele é geek também. E já vamos embora. Obrigada, tio Gera. Gilvan. Agradecer primeiro, né, pela oportunidade, mais uma vez. Que essa não seja única, né? Que outros autistas possam estar aqui, falar, porque falar em inclusão e acessibilidade, eu penso assim também, que como é que vai falar sobre autismo, né, em uma decisão jurídica, em uma lei, em uma mudança de artigo para um manual, sem ter um autista para poder falar e explicar como ele funciona. Porque hoje ainda o autismo é visto somente pelo neurotípico. É como ele enxerga, ou seja, nós somos frutos do jugo do outro. Então, ouvir o autista já é a quebra do paradigma, né? Já é um divisor de águas. Porque, como eu falei e você pontuou, a gente passa a vida inteira sendo para os outros, né? Nunca ouvido. E falar é difícil pra gente. Então, eu vou ter problemas quando chegar em casa com dor de cabeça, uma exaustão social. Isso faz parte do autista, né? Mas com acessibilidade, a gente pode estar dentro da sociedade, né? E até mais uma vez que eu falei em palestras também, que o mundo está muito exagerado para o neurotípico. Imagina para a gente que tem hipersensibilidade. Entendeu? Então, se o mundo diminuísse as cargas, né, de estresse, de caber 48 horas em 24 horas, né, de enfrentar um mundo caótico que é e tomar aspirina para dor de cabeça, um remédio para dor de cabeça, porque segue no outro dia esse caos do mundo. Imagina pra gente que tem hipersensibilidade sonora, tátil, social. Então, pra gente é muito mais forte, né? E é difícil porque, enquanto para quem não é autista, basta tomar um remédio, tá tudo bem ali, segue a vida e acredita que o mundo é assim mesmo. Mas, na verdade, eu vejo o mundo muito estressado, muito caótico. Então, a inclusão, no ponto de vista meu, do autista, se o mundo pisasse um pouco mais no freio, a gente acompanharia. Porque é difícil a gente acompanhar o mesmo ritmo de todo mundo. Então, e a gente quer, como você falou, estar participando lá, sem precisar passar por cima das coisas ou respeitando as nossas características, né? Então, a minha mensagem é essa do final, de inclusão e acessibilidade, né? Onde o mundo possa nos ouvir. E esse convite, esse podcast, ele é excelente por essa questão. É dar voz, né? Dar ouvidos a quem nunca teve voz, né? E isso é a maior bênção que eu posso receber. Todo dia agradeço por pessoas como Luciene, que coloca pessoas para falar no seu lugar, né? De fala, no seu lugar de vivência. Porque é muito chato eu sempre ouvir sobre mim o que os outros estão falando sobre mim, sabe? É sobre mim que estão falando, é sobre a minha existência, né? É sobre como eu penso, como eu vivo, e aí é só julgamentos e como as pessoas externas acham. Então, dar voz a nós pra gente explicar é enriquecedor, é engrandecedor para a própria sociedade, né? Então, mais uma vez, agradeço vocês poderem dar essa oportunidade e que outros autistas possam, quem tá ouvindo e assistindo, tem outros autistas que também queriam estar tendo essa oportunidade, mas não podem por não ter acessibilidade. Então, podem chamar mais, a gente quer falar, a gente quer explicar como nós somos para justamente quebrar esse paradigma social, né? Então, mais uma vez, obrigado. E pode contar comigo mais outras vezes. Nós que agradecemos, né, João? E com essa aula, na verdade, nós nos despedimos do nosso segundo episódio do Pode Incluir. Semana que vem a gente está de volta de novo, não é isso, João? Com certeza, mais novidades vem aí na próxima terça-feira. Terceiro episódio do Pode Incluir 2024. É isso, pessoal. Nós esperamos, né, contar com a audiência de vocês nos próximos episódios. Outras personalidades, pessoas com deficiência e sem deficiência estarão novamente conosco, trazendo à tona a necessidade de cada vez mais a gente falar, mas antes de falar, praticar,
a acessibilidade e a inclusão. Esse foi o nosso segundo episódio do Pode Incluir.